O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu hoje a última ação penal pendente contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, resultante da investigação da Operação Lava Jato na Justiça. Esse processo contra o Lula trata de um suposto tráfico de influência na compra de caças Gripen fabricados na Suécia, destinados à aeronáutica brasileira. O pedido de suspensão foi realizado pela defesa do ex-presidente, que criticou a conduta da Lava Jato contra ele e alegou que havia um plano de utilizar o direito para atacar tanto Lula quanto sua defesa. No recurso, os advogados do petista utilizaram mensagens vazadas do ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, nas quais ele tentava construir uma denúncia contra Lula envolvendo a aquisição de caças da marca Saab Gripen para equipar as Forças Armadas. Eu começo jogando pro Celestino. E aí, Celestino, o que isso representa para a política brasileira? Nada. O golpe está em andamento, né? Uma decisão monocrática do Lewandowski, mais uma pedalada, né? O anterior foi do Fachin. Eles vão revezando. Lembrando que o Lewandowski ele foi nomeado graças a um pedido da mãe dele para a dona Marisa. Por incrível que pareça. Então, é a qualidade dos nossos ministros do STF. No site do PT, eles já estão comemorando a 24ª vitória do Luladrão sobre o STF. Então, assim, é de lavada, é goleada, né? Apesar que foi 8 ministros nomeados pelo PT, então já era previsível. É lamentável, né? A judicialização, o escrachamento, né, que está sofrendo o STF perante a opinião popular das pessoas mais idôneas desse Brasil. Os eleitores que vão às urnas em outubro devem estar profundamente lamentando tudo isso que está acontecendo com o nosso judiciário. Hoje se escala os 11 ministros do STF, como já dissemos aqui na bancada, e não se escala o time do Tite. Então, assim, só tem a lamentar, mais uma decisão monocrática do ministro nomeado pela mãe. Vamos lá. Tem ouvinte aqui querendo participar, talvez? Vamos ver aqui. A gente já chama o nosso ouvinte, não é? Maravilha. Francês. Dentre as alegações do Lewandowski é que esse processo de compra teria sido iniciado durante o governo FHC e concluído durante o governo Dilma. Mas ele também põe nos autos que a denúncia e o processo tem graves vícios que macularam as investigações feitas sob influência da Lava Jato de Curitiba. Parece que ainda sobram 4 processos fora para o Lula e o que macula mesmo a decisão monocrática do ministro é que ele foi um indicado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal. Normalmente, num caso desse, a pessoa não deveria atuar, não. Ok, vou aproveitar que agora o Thiago, nosso produtor, acabou de me lembrar que tem enquete no ar. Você acredita que o ex-presidente Lula é totalmente inocente contra acusações sofridas? Ponto de interrogação, sim ou não? Você vota ali na nossa enquete e, claro, comenta por que você acha que sim ou por que você acha que não. Vou passar agora para o professor Itamar. Vitor, esse livramento, livrar a cara do Lula mais uma vez, não surpreende ninguém, né? Como dizia os mais espirituosos, para surpresa de ninguém, né? Ele foi dispensado desse processo. E assim será com todos os outros, né? Porque nós colocamos, nós não, né? Os presidentes colocaram as raposas para cuidarem do galinheiro, né? Então, assim, é todo mundo do mesmo esquema, né? O Lewandowski, inclusive, ele estava na lista, está, né? Porque não saiu, né? Na lista da Odebrecht. E eles vão fazer coisas piores, Isso é só o ensaio, né? Então, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição vergonhosa que nós temos, né? Como o jornalista
Carlos Lessa gosta de chamar, né? Que é o Instituto Lula na Praça dos Três Poderes. Então, vai perdoar todo mundo, sim. E quem são os criminosos? Os criminosos foram os contribuintes que pagaram os impostos, né? Então, assim, ninguém roubou nada, mas as construtoras devolveram bilhões para os cofres públicos, né? Que generosidade das construtoras. E aí o que, digamos assim, o que é bastante assustador, né? Se não fosse trágico, né? É que a militância pró-petista acha isso absolutamente normal. E aí, o que é que eles fazem? Eles insistem em dizer que nós estamos com a mesma pauta. Não, quem está com a mesma pauta são eles que querem, inclusive, que defendem um delinquente do porte do Lula e ainda querem que nós aceitamos uma boa, né? É isso. Paulo Vidigal. Vitor, eu quero comentar sobre esse assunto que você coloca, mas antes disso eu queria alguns segundos para fazer um pedido de desculpa aqui. Eu me desculpei ontem e vou me desculpar publicamente hoje com o francês, o Henri Viana. Me desculpo sinceramente. Por quê? Porque eu usei uma fala inadequada com você. Eu quero dizer a você que eu respeito muito você. Tá desculpado, toque em frente. Como pessoa, respeito muito você como profissional. Qualquer divergência que eu possa ter... É de opinião. É uma diferença de opinião e eu reafirmo aqui meu respeito e meu pedido de desculpas a você. Eu acho que é importante esse espaço que a gente pode discutir opiniões divergentes, mas a gente nunca pode, e eu tenho esse limite, de não ultrapassar meu limite, desrespeitar ninguém. Já passou, Paulo. Eu fiz isso com você ontem e peço desculpas sinceras. Obrigado. Com respeito a esse tema, vou tentar ser breve. É fato, nós não temos, talvez, o poder judiciário que nós gostaríamos. Né? Não só no STF, mas talvez até nos tribunais dos estados. Nós não temos a justiça que a gente gostaria. Talvez a gente quisesse que a justiça fosse outra. Mas me chama a atenção sempre que é uma rotina o fato de críticas ao STF. Eu já, como disse aqui, tenho profundas críticas ao STF, ao Poder Judiciário, mas muitas vezes essas críticas, de qual é o objetivo e o que está por trás dessas críticas? Vale lembrar que lá no golpe que teve em 2014 na Ucrânia, o Poder Judiciário também era duramente criticado. Enfim, pode não ser o Poder Judiciário que a gente quer. A gente pode até não ver a justiça nas nossas vidas comuns, mas a gente precisa respeitar as instituições. Né? Não tenho paixão ou idolatria por qualquer juiz que seja. O STF às vezes acerta, às vezes erra, não aqui individualizando. Acertou quando ele anulou as decisões da Lava Jato que condenaram o presidente Lula, hoje candidato. Corrigiu uma injustiça e, como já disse várias vezes, não faço aqui, não se trata de uma defesa dessa pessoa especificamente, mas defender o próprio Estado Democrático de Direito e o direito a um devido processo legal que todos nós temos. Ok. Então, acredito que isso vai ser usado, né? A suspensão atendeu ao pedido da defesa. E eu espero que esse processo eleitoral, tenho muita esperança que esse processo eleitoral ocorra, tem que ter muita esperança para isso, mas que ele ocorra num clima melhor do que aconteceu o último processo eleitoral. Pode falar, Francês. A discussão contínua de decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, elas decorrem, a suspeição decorre do problema de que os seus magistrados lá são denominados de ministros, né? Não são juízes de carreira, exceto o Fux. São 11 componentes, todos escolhidos por ungidos politicamente, por um presidente ou outro. Como é que um tribunal pode ser justo? Permite, Francês? Pois não. Eu entendo essa questão, né? A confiança, primeiro, que um presidente, qualquer que seja, vai ter em indicar uma pessoa. Mas nós temos que lembrar que depois da indicação do presidente tem a sabatina, né?
Não, mas a justiça tem que ser neutra. É o juiz de carreira que tinha que estar lá. Digo. O juiz de carreira tinha que estar. Eu não estou discordando, mas eu estou falando sem assim. paixão, é letra da lei. Só se manifesta nos autos. Então nós temos que ter uma sabatina no Congresso, nós temos que mudar a lei com respeito a isso. Mas taxar o Lewandowski como suspeito pelo fato dele ter sido indicado por um presidente, isso quer dizer que numa próxima situação em que o Cássio Marques tomar uma decisão contrária àquilo que a gente interessa, nós vamos falar, olha, mas ele foi indicado pelo Bolsonaro. Eu não acho razoável. Não acho razoável.